Sob a proteção de Deus e havendo número regimental, declaro aberta a reunião. Ocasião em que eu aproveito para fazer os cumprimentos ao público aqui presente, ao secretário municipal, dona Sebastiana, e com a sua família presente aqui para defender um projeto. Mas antes eu gostaria de convidar o senhor prefeito municipal, Fernando Cabral, a fazer parte da mesa, juntamente com o vice Bertolino. Passo a palavra ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Fernando Cabral, que comparece a essa casa em atendimento ao disposto do artigo 98 da Lei Orgânica Municipal. Boa noite, senhor presidente da Câmara Municipal, vereador Vital Guimarães, senhoras vereadoras, senhores vereadores, vice-prefeito Bertolino, doutor Bertinho, senhores secretários, senhoras secretárias, servidores dessa casa, o clã da dona Sebastiana, sempre presente, sempre ativo, sempre batalhando, senhoras e senhores. Em primeiro lugar, quero passar às mãos do senhor presidente o relatório de assuntos municipais de 2017, que neste momento assino. Este relatório trata da situação do município, especialmente em 2016, mas retomando também o desenvolvimento histórico do nosso município nos últimos 4 ou 5 anos. Também tenho a satisfação de passar ao senhor presidente uma cópia apenas da mensagem de que tratarei aqui hoje, uma cópia para cada vereador, para que possa acompanhar, se assim desejar. Pode. Qualquer um dos três que você quiser. Tem um PDF, tem um PowerPoint. Talvez seja mais fácil o PDF. Bom, pode ser qualquer um aí. Bom, eu vou começar fazendo um esclarecimento. Essa reunião prevista na Lei Orgânica, ela trata da situação do município. Todos os anos, o prefeito tem a obrigação de comparecer nessa casa e falar da situação do município. A prestação de contas, que é um documento extenso, complicado, minucioso, cheio de números, de difícil interpretação, ela foi apresentada ao Tribunal de Contas no dia 31 de março, conforme manda a lei, e será encaminhada para essa casa na forma de cópia, e ficará à disposição dos senhores vereadores, senhoras vereadoras, e de qualquer cidadão que queira consultar aqui ou na internet, onde também estará, na nossa página da transparência. Passou uma a mais aí? Essa primeira aí. Eu vou fazer uma recapitulação em grandes números. Eu sei que número é uma coisa chata e muita gente tem uma certa aversão de tratar com eles, mas eu simplifiquei bastante e esses números vão nos dar a moldura da situação em que o município se encontra hoje.
Primeiro, quero lembrar que em 2013, eu recebi o município com a dívida fundada de 14 milhões e 800 mil reais. Essa era a dívida, mais ou menos, da qual a gente tinha conhecimento, ou seja, estava contabilizada. Existia uma dívida não contabilizada que ia muito além dessa. Por exemplo, o prefeito deixou uma dívida, o ex-prefeito deixou uma dívida de 1 milhão e 800 com os trabalhadores, com os servidores, com os contratados. Essa dívida não aparece na dívida fundada ali. Existia também dívida com fornecedor. As notas fiscais tinham sumido, não tinham sido liquidadas. Então, no total, essa dívida, na época, somava em torno de 16 milhões de reais. De lá para cá, já apareceram outras dívidas que estavam ainda em disputa judicial. Então, para simplificar, nós dizemos que em 2013, quando eu assumi, a prefeitura tinha uma dívida de 16 milhões de reais, dos quais 14.800 estão ali representados. O que chama atenção nessa dívida não é apenas ser uma dívida. Na administração pública, assim como na nossa vida privada, tem dívida boa e dívida ruim. Tem dívida legal e tem dívida ilegal. E ali, grande parte da dívida que nós estamos vendo é ruim e ilegal. O que eu quero dizer com isso? Se os senhores e as senhoras derem uma olhada, verão que a maior parte da dívida é com o BDPrev, com o PASEP, com o INSS e com o IPSENG. Isso significa que não é uma dívida com dinheiro tomado emprestado em benefício da cidade. É dinheiro que o ex-prefeito não recolheu aos cofres públicos na época devida. E nós tivemos que arcar com essa dívida e estamos pagando essa dívida. Faço questão de deixar isso bem claro, porque isso aí faz parte das prestações de conta de 2012, 2013, 2014, 2015 e assim sucessivamente. E como eu disse, a prestação de contas é uma coisa trabalhosa de se analisar e de vez em quando as pessoas falam, será que é mesmo que ficou uma dívida de 16 milhões para essa administração? Então, desse total que está ali de 14 milhões e 800 mil, nós temos 3 dívidas de pequeno valor que podem ser dívidas boas. É uma dívida com o BDMG, caminho da escola, para comprar ônibus, várias dívidas de pequena envergadura com a Caixa Econômica Federal e com o Banco do Brasil, totalizando alguma coisa em torno de 200 mil reais. Então, daqueles 14 milhões e 800, somente 200 mil é uma dívida de natureza boa, potencialmente boa, e que traz benefícios para a cidade. Os outros 14 milhões e 600 mil são dívidas que só fizeram mal para a nossa cidade e que nós estamos pagando até hoje. De lá para cá, essa dívida evoluiu, como está mostrado nesse quadro. Nós praticamente liquidamos a dívida com o BDPrev, que é um direito do trabalhador também, foi uma dívida que ficou com o trabalhador, porque a previdência é do trabalhador. Liquidamos aquelas dívidas com a Caixa, com o Banco do Brasil. E aqui existe uma dívida nova, 1 milhão de reais, que foi feito na nossa administração. Nós não começamos a pagar ainda, mas essa dívida foi feita para fazer pavimentação em Bom Despacho com autorização dos senhores vereadores. Portanto, é uma dívida boa, porque um pavimento é uma coisa que vai valer para 10, 15, 20 anos na cidade, é um benefício geral. Então, essa é a situação da dívida hoje do município, nós chamamos de dívida fundada, e o custo anual dessa dívida hoje, em 2016, foi 1 milhão e 41 mil reais. Então, vocês podem notar que não é barato pagar dívida com o INSS, dívida com o IPSENG e todas essas dívidas que nós herdamos. Quero insistir na presença dos senhores vereadores, senhoras vereadoras, que isso consta da prestação de contas desde 2012. Portanto, é acessível a qualquer pessoa que queira confirmar a validade disso que nós estamos dizendo. Bom, o município vive do que arrecada. Nenhum governo pode fazer nada sem arrecadação. É bem verdade que, de vez em quando, nós ouvimos discursos demagógicos dizendo que
o governo devia cobrar menos imposto e fazer mais para a população. Isso aí é um oxímoro, isso aí é uma coisa impossível. Não existe como o governo fazer mais e cobrar menos. Ele pode ser mais eficiente? Pode e deve. Ele pode ser mais, menos corrupto? Pode e deve. Ele pode ser mais eficaz? Pode e deve. Mas fazer mais, cobrando menos tributo, é uma mágica que nenhum governo do mundo fez. Tem também a história de que o tributo brasileiro é muito caro. Na verdade, não é. Não é. O brasileiro paga atualmente cerca de 38% de tributo. De tudo que o brasileiro ganha, de tudo que ele recebe, de tudo que o brasileiro ganha, de todo o salário que você recebe, você paga aproximadamente 38% de imposto. Isso não é muito. Os Estados Unidos, que é usado como referência, o cidadão paga em torno de 28%. Nós pagamos 38%. Mas os países europeus mais desenvolvidos pagam 45%, 50%. O Brasil está mais ou menos no meio. Mas o que acontece no Brasil? Diferentemente dos Estados Unidos, por exemplo, aqui todo cidadão tem direito a um atendimento pelo SUS. Pode até ter suas dificuldades, e são muitas. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, nenhum cidadão, até o presidente Obama ter criado o Obamacare, tem direito a qualquer assistência médica do governo. E mesmo o Obamacare não é um sistema gratuito, é um sistema pago. O atendimento à saúde pública nos Estados Unidos, embora seja o país do mundo que mais gasta com relação ao PIB em saúde, é péssimo para o povo. Hoje ainda tem 20 milhões de americanos que não têm nenhum tipo de acesso à saúde pública. Então, quando nós comparamos quanto custa de tributo, se é caro ou se é barato, nós temos que ver os benefícios que o governo traz, para fazer uma comparação justa. Sob essa ótica, 28% nos Estados Unidos e 38% no Brasil, não é um imposto excessivo. O problema que nós temos é de má aplicação e de corrupção, todo mundo sabe disso. Nós estamos vendo o escândalo da Lava Jato e quantos bilhões de reais já foram embora. Nós estamos vendo o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, que deveria existir para fiscalizar o bom uso do dinheiro, de 7 conselheiros, 6 estão presos. É isso que é absurdo. E aqui quero aproveitar, o ano que vem teremos eleição para senador e deputado. A melhor forma de acabar com a corrupção não é indo para a rua gritar pela volta da ditadura, que aliás era muito corrupta também. Além de violenta, era muito corrupta. O que nós precisamos é o ano que vem nas urnas não votar em nenhum deputado estadual, federal e senador que esteja envolvido com falcatrua e que não tenha defendido os interesses das cidades e do eleitor. É muito simples. Com mais um ano e pouco, nós podemos lavar o país no legislativo e depois, daí a pouco, no executivo. Esse é o caminho de dizer que nós prezamos pelo imposto que nós pagamos. Bom, o que nós temos ali é como acontece a receita do nosso município, como aconteceu nos últimos anos. Tirando 2017, que é previsão, os demais anos são já consolidados. O Brasil vive um momento de intensa dificuldade, todo mundo sabe disso. O PIB sofreu um decréscimo de quase 7% nos 2 últimos anos. Em 4 anos, o crescimento da economia foi da ordem de 2,5% apenas. Qualquer país do mundo cresce isso por ano. E o desemprego já ultrapassou a casa dos 13 milhões de trabalhadores. A situação é desastrosa. Mesmo assim, Bom Despacho tem números muito bons para mostrar como está ali no quadro. De 2012 para 2013, nós aumentamos a receita em 5%. E no ano seguinte, 18%, no ano seguinte, 16%, no ano seguinte, 19%, e agora prevemos um aumento de 7%. Considerando a queda do PIB, isso aqui é um exemplo para qualquer administração do mundo.
E não é à toa que Bom Despacho já ganhou vários prêmios de administração e hoje estamos concorrendo a mais 2. Um na Associação Mineira de Municípios e outro nas Nações Unidas, na ONU. Está sendo analisado nos Estados Unidos e o prêmio será entregue em Haia, nos Países Baixos. Espero que Bom Despacho esteja lá entre os vitoriosos. Também aproveito aqui para dizer que esse resultado é tão fantástico que no dia 4 de maio faremos em Bom Despacho um encontro mineiro de tecnologia voltada para a administração pública municipal, patrocinado pela Confederação Nacional de Municípios. A Confederação espera a presença de 150 secretários e prefeitos em Bom Despacho para conhecerem como nós fizemos isso numa época de crise, numa época de queda do PIB. Bom, por que esse crescimento é importante? Por que esses números são importantes? Eles são importantes porque eles dizem, eles mostram, primeiro, que a organização da administração, uma administração profissional, competente, dedicada, ela gera resultados. E segundo, gerando resultados, nós podemos melhorar a educação, a saúde, a infraestrutura, como nós veremos logo a seguir. Um outro exemplo do ganho da administração está nesse quadro. O município recebe dinheiro todos os meses. Essa quantidade de dinheiro varia de janeiro, fevereiro até dezembro. Geralmente começa bem em janeiro, vai melhorando até abril, e de abril para frente vai piorando, sendo que no final do ano a despesa é muito alta, entre outros motivos, porque tem 13º a pagar, e a receita é muito pequena. Então o município tem que administrar o dinheiro que tem em caixa, para usá-lo bem ao longo do ano, porque as despesas não diminuem. A despesa de energia elétrica, a despesa com a saúde, a despesa com o salário dos servidores, ela não diminui. Usando esse fato, nós criamos o que nós estamos chamando aqui de receita de tesouraria. E a receita de tesouraria é uma receita fantástica, porque ela não custa nenhum centavo para o contribuinte. Por assim dizer, é uma receita que cai do céu. Ela depende apenas do trabalho das tesoureiras, dos tesoureiros e dos contadores da prefeitura. E o resultado está ali. Em 2012, o último ano da administração que eu substituí, o ganho de tesouraria foi de R$243 mil, ou 0,4% da receita corrente líquida. De lá para cá, nós fomos mostrando para os tesoureiros como aplicar bem o dinheiro municipal, até que, em 2015, nós chegamos a 2,30 da receita corrente líquida e recebemos 2.072.000, e 2016, 2.186.000. Esse dinheiro, como eu estou deixando claro, não foi o contribuinte que pagou. Esse dinheiro quem nos pagou foi o banco, porque o dinheiro foi bem administrado. Então, se compararmos 2012, 0,39% da receita líquida, com 2016, 2,06% da receita corrente líquida, nós vamos ver que existe uma tesouraria profissional hoje na prefeitura, que não perde a oportunidade de usar bem o dinheiro público. É importante também nós vermos como evoluem as despesas do município, seja na forma de custeio, seja na forma de investimento. Aqui, por exemplo, tem a evolução do custeio da Câmara Municipal, dessa casa. E aqui tem uma satisfação, senhor presidente, a alegria de tornar público a mensagem que Vossa Excelência me passou. Quero agradecer a todos os vereadores aqui presentes e a Vossa Excelência a mensagem de que já nesse mês a Câmara devolverá para o Executivo um valor substancial para que nós possamos investir no município. Agradeço, senhor presidente, a Vossa Excelência, agradeço a todos os vereadores que, ao economizar dinheiro na Câmara, permite que o Executivo faça mais obras em benefício do cidadão. Mas aqui está a evolução da despesa da Câmara de 2012 até 2016.
E nós notamos que em 2013 a despesa cresceu 3,63%, em 2014 18,7%, em 2015 19,99%, ou seja, 20%. Muito acima da inflação e certamente muito acima do crescimento do PIB. No total, em 4 anos, a despesa dessa casa cresceu 56%. E pelo que o presidente me revelou, esse ano essa despesa está diminuindo, o que é extremamente vantajoso para a nossa cidade. Bom, o resultado da receita, o aumento da receita, o crescimento da receita, está ali, por exemplo, na educação. Em 2012, a administração da época investiu 12,5 milhões na educação. Em 2016, nós investimos 25,7 milhões e agora, em 2017, 28,5 milhões. Se olharmos, veremos que o crescimento foi muito acima da inflação e certamente muito acima do PIB. 13,94, ou seja, 14% de 2012 para 2013, 35% de 2013 para 2014, 12% de 14 para 2015 e mais 18,72% de 2015 para 2016. E agora, em 2017, a previsão de mais 10,6%. Isso, gente, é um investimento significativo na educação. Não tem nenhum município no Brasil que tenha feito isso. Nenhum. E para onde foi esse dinheiro? Esse dinheiro foi para o aumento do magistério, que ganha, todos os servidores nossos que estão em sala de aula ganham acima do piso nacional. Foi para a reforma das escolas municipais, foi para a construção de novas reformas. E aqui não está computado investimento como, por exemplo, uniforme escolar. Não entra nesse quadro. E nós demos uniforme escolar para as nossas crianças. Então, não está computado aqui o fato de que nós asfaltamos todas as ruas próximas às escolas, municipais, estaduais e particulares, para melhorar o conforto do nosso estudante. Também não está computado aqui, porque não é computado como gasto da educação. Então, senhoras e senhores, podem observar, vereadora Rosa Delegada, que existe uma correspondência entre o ganho na arrecadação e o ganho na qualidade da educação. O bom uso do dinheiro público. Esse fato, vereador Marcelão, mostra claramente que quando nós administramos uma cidade, ou um estado, ou a União Federal, nós temos que conjuminar a arrecadação de qualidade com investimento de qualidade, porque é isso que muda o perfil do país. Esse investimento significa mais do dobro do investimento em educação em 4 anos. Vou passar, por favor. Não é diferente o que aconteceu na saúde. É apenas um pouco maior. Em 2012, a administração municipal investiu 15,5 milhões na saúde. Esse ano, 2017, nós estamos investindo 40,5 milhões. Um aumento de 237%. E não está computado aí o programa para botar fim às cirurgias, a fila de cirurgia, no valor de pelo menos 1,5 milhão. Não está computado neste quadro. Também nesse caso, nenhum município brasileiro fez tanto investimento na saúde e cresceu tanto ao longo dos anos. Vale a pena mencionar as percentagens. De 2012 para 2013, aumentamos em 15,35%. De 2013 para 2014, 17,48%. De 2014 para 2015, 44,54%. 2015 para 2016, 21,15%. E agora, prevemos esse ano 10,43%. Esses números mostram a nossa responsabilidade na arrecadação fiscal
e a nossa responsabilidade com a educação e com a saúde. Não titubeamos. Nós estamos investindo esse ano mais de 60% de tudo que arrecadamos na saúde e na educação. Não existe nenhum município no Brasil fazendo isso. E o resultado, nós podemos ver. Todas as nossas crianças acima de 4 anos têm vaga garantida nas nossas escolas. 60% das nossas crianças de 0 a 4 anos têm vaga garantida na escola. E com o término da creche que nós estamos construindo na Cascalheira e outra que vamos começar agora entre o Babilônia e o bairro de Fátima, todas as nossas crianças, inclusive de 0 a 4 anos, terão vaga garantida nas creches. Deveremos ser, provavelmente, a primeira cidade a oferecer vaga para crianças em todas as idades. Isso mostra o nosso compromisso efetivo com a saúde e com a educação. Mostra os resultados que nós estamos colhendo. Nós temos alguns números no relatório, mais minuciosos, mais detalhados, e certamente na prestação de contas. Mas eu acredito que esse resumo é suficiente para mostrar onde está o nosso foco principal, vereador Antes do Gás, que são esses 2 grandes problemas nacionais, a educação e a saúde. Mas na infraestrutura, nós investimos 6 milhões de reais no ano passado entre recursos próprios e emendas parlamentares. Nós acionamos o Estado de Minas em várias oportunidades para que ele cumpra as suas obrigações que não tem cumprido. Por exemplo, recentemente ganhamos uma ação contra o Estado que simplesmente deu calote na construção da farmácia que funciona ali na esquina da Avenida Doutor Roberto, aquela farmácia nova. Nos deu um calote de 80 mil reais. Nós construímos a farmácia, pagamos a nossa parte, e o Estado simplesmente se recusou a transferir o dinheiro. Entramos na Justiça e ganhamos. E a Justiça bloqueou o dinheiro, já entrou na nossa conta e nós já pagamos a empresa. Também na hemodiálise, frequentemente o Estado vem postergando, não é mesmo, vereadora Joyce? Vossa Excelência conhece bem o assunto, vem postergando. Recentemente nós reivindicamos na Justiça 400 mil reais que o Estado estava devendo à hemodiálise. Significa que, além de cumprir nossa obrigação, nós excedemos a nossa obrigação legal e ainda estamos cobrindo falhas do governo estadual e do governo federal. Mas não paramos por aí. Esse mês de abril, devemos começar a operação, a tão sonhada operação do SAMU. Vereador Fernando Branco. Anos de espera. Tem 4 anos que nós estamos organizando o consórcio, batalhando pela realização do SAMU. E nos últimos 2 anos, o bloqueio veio de novo do governo de Minas, que não liberou a sua parte para pagamento do que é devido no consórcio, envolvendo 54 municípios. Estamos com todas as ambulâncias lá em Divinópolis, estamos com todas as sedes construídas, inclusive a de bom despacho, convido todos a conhecer, abaixo do pronto atendimento. O governo de Minas finalmente depositou a parte dele agora no início do mês, aliás, desculpa, no final do mês passado, e ficou faltando uma coisa só. Divinópolis foi a única cidade que não cumpriu a sua parte, não fez a chamada sala vermelha no Hospital São João de Deus, e pediu um prazo até o dia 15 de abril para a gente começar a operação. Então, como tudo do governo atrasa, não vou garantir que 15 de abril nós vamos começar a operação. Mas, terminando a sala vermelha em Divinópolis, iniciaremos a operação do SAMU. Outro grande investimento que estamos para iniciar é a construção do CTI. Nós temos hoje, em média, por dia, 2 pessoas na Santa Casa esperando vaga em CTI. E o Brasil tem uma carência absoluta de vaga em CTI. Muito grande a carência. Não é um problema de bom despacho, não é um problema regional, não é um problema de Minas Gerais. É um problema do Brasil. E digo mais, é um problema mundial.
que acontece, inclusive, nos países muito mais ricos, como a Alemanha, como Suécia, como Estados Unidos. Há também falta de leito de CTI. A diferença entre o Brasil e esses países, as diferenças são duas. A primeira é que a falta é menor do que aqui. A segunda é que o uso do CTI nesses países é mais racional do que no Brasil. Porque no Brasil, nós temos a irracionalidade do sistema, do SUS. Ele é irracional, embora o SUS fácil seja uma tentativa de resolver esse problema, mas nós temos também a interferência indevida, extremamente prejudicial, do Ministério Público e da Justiça, que nos obriga, por exemplo, a levar para a CTI pessoas que já estão declaradas mortas. Então, um morto fica ocupando no CTI uma vaga de uma pessoa que poderia ser salva. Isso agrava o problema. É a judicialização da saúde. Ela tem um componente, nem toda judicialização da saúde é errada, é maléfica, é destrutiva, mas ela tem um componente, vereador Marquinho, que é desastroso na administração municipal, porque ela não permite que se use a eficiência necessária. Ela interfere, ela fura fila, ela altera a prioridade. Mas com a criação do CTI aqui, nós vamos diminuir muito o problema, porque nós seremos donos das vagas. São 10 leitos. Como nós temos uma média de 2 pacientes dependentes de CTI por dia, nós teríamos uma folga para o crescimento vegetativo da cidade e também para atender os nossos vizinhos, que têm problemas tão sérios quanto os nossos, ou até mais graves do que os nossos. Todos eles. Bom, nós demos entrada aqui hoje em alguns projetos de lei que mostram o futuro que nós queremos construir. O futuro que nós convidamos cidadãos e vereadores para construir. Juntos, podemos construir. Pela 4ª vez, demos entrada nessa casa hoje o projeto de lei que cria cotas de negros no município de Bom Despacho para o Poder Executivo e suas autarquias. Nós observamos a criação de cotas que foi iniciada nos Estados Unidos na década de 50, num estado racista, numa época que não existia, por exemplo, nenhum juiz negro, nenhum advogado negro, nenhum médico negro. E hoje tem juízes negros, advogados negros, procuradores negros, médicos negros, na mesma proporção que a população se divide entre brancos e negros, que foi o Texas. É difícil se falar num estado americano que seja mais racista e mais antiquado do que o Texas, mas eles adotaram o sistema de cotas na década de 50 e o resultado é fantástico. A maioria dos estados americanos tem hoje sistema de cotas. No Brasil, na década de 90, as universidades começaram com o sistema de cotas. A UNB é um exemplo, que tem mais de 20 anos de experiência com o sistema de cotas. E o resultado é absolutamente relevante. Significativo, doutora Rose, muito significativo. Nas áreas de humanas, especialmente de artes, os negros que entraram na Universidade de Brasília pelo sistema de cotas têm mostrado um desempenho sistematicamente superior aos dos seus colegas brancos que não entraram pelo sistema de cotas.
Isso é altamente significativo, vereador Marcelão, porque Brasília, a UNB, é uma das universidades mais sofisticadas de Brasília. E quem entra na Universidade de Brasília são pessoas extremamente bem preparadas, especialmente os brancos do Lago Sul e do Lago Norte. Tanto é que é a única universidade no Brasil que consegue aprovar mais de 90% dos seus alunos na prova da UAB. Chegando até 98% em algumas épocas. E nas outras áreas? Como estão saindo os negros que entraram por cota? Quando se avaliam as notas no primeiro ano e até no segundo ano, os cotistas estão em franca desvantagem. Mas quando se avaliam as notas finais, na formatura, os negros estão com a mesma média dos brancos. Ou seja, embora tenham entrado na universidade em desvantagem, em 3, 4, ou 5 ou 6 anos, eles conseguem recuperar a desvantagem e se equiparar aos demais colegas. A mesma coisa acontece no serviço público. Se um negro vem de uma história desvantajosa, entregue a própria sorte, quando é que ele vai conseguir superar essa desvantagem? Ele nasce de um pai e de uma mãe mais pobre, de um pai e de uma mãe com menos escolaridade, de um pai e uma mãe com menos informação. Quando é que ele vai superar essa dificuldade? Daqui a 200 anos? Daqui a 300 anos? Nós não fazemos mais do que a obrigação de criar um sistema de cotas para dizer, todos devemos ter oportunidade na vida. E aqueles que por algum motivo foram prejudicados, nós devemos dar uma vantagem hoje, para que possam se equiparar a nós e correr junto conosco, de mãos dadas, para construirmos um Brasil mais justo, mais democrático, mais igualitário, mais equânime. Então, é simbólico que esse projeto tenha dado entrada aqui hoje pela 4ª vez. Como lembrou a Graça, que aqui se pronunciou mais cedo. Desta vez, quem sabe, nós vamos conseguir superar essa grande dificuldade. E eu recomendo a quem tenha dúvida sobre o efeito e o benefício das cotas, que faça um estudo no mundo de onde há cotas e conclua com base em informações técnicas se vale a pena ou não. Também demos entrada aqui hoje, e veio mesmo a calhar, senhor presidente, que aqui estivesse o meu vice, doutor Bertolino, que é o responsável nessa administração pelo desenvolvimento econômico e agropecuário dessa cidade. Dr. Bertolino vem liderando uma grande equipe, hoje informal, que envolve universidades, envolve associações classistas, envolve produtores rurais, envolve comerciantes, envolve trabalhadores, para que possamos fazer em bom despacho uma cadeia produtiva que integre todas as forças do nosso município, que todos trabalhemos juntos para gerar mais emprego, para gerar mais renda, para fazer a nossa economia deslanchar de vez. Por isso mandei para essa casa um projeto de lei que faz pequenas modificações no Conselho de Desenvolvimento Econômico, para que possamos dar a ele mais dinamismo, vereador Vital, mais cobertura, mais amplitude, para que ainda em 2017 já possamos ver os resultados deste Conselho em ação. E também dei entrada hoje na Câmara um projeto de lei que incorpora ao salário do servidor municipal o que antes vinha como auxílio alimentação. Eu o faço atendendo a um pedido dos trabalhadores que diretamente e indiretamente, por intermédio do sindicato, fizeram esse pedido. Porque com essa incorporação, o servidor passa a ter direito, ao se aposentar,
ao tirar a licença médica, de levar essa vantagem adicional. Portanto, é mais uma vantagem que nós concedemos ao trabalhador bondespachense. Por último, quero falar do nosso programa de cirurgias sem filas. Terminar com as filas de cirurgias em bom despacho. Assim como outros problemas do SUS, como a falta de CTI, não é um problema bondespachense, as filas de cirurgia também não são um problema bondespachense. São Paulo, por exemplo, a cidade de São Paulo, tem quase 500 mil de cidadãos na fila de cirurgia. Quase 500 mil. Belo Horizonte, o número é igualmente astronômico, embora proporcional com São Paulo. Em bom despacho, nós temos hoje, no último número, e quero lembrar que esse número varia de dia para dia, no último levantamento nosso, 1.048 pacientes aguardando cirurgia. A situação se agravou bastante, porque já faz muitos meses que o governo de Minas não tem feito as cirurgias que são de sua responsabilidade, que são aquelas de alta complexidade. Pois bem, esse ano nós fizemos um projeto que envolve a colaboração do cidadão, que envolve a solidariedade do cidadão, que é o pagamento à vista do IPTU, com desconto de 12,24%, para que possamos, com parte do dinheiro do IPTU, colocar em dia todas as cirurgias de bom despacho. Estamos bem avançados nas negociações. Essa cirurgia, menos de 100 delas não poderão ser executadas em bom despacho por falta de CTI ou por falta de um cirurgião especializado na área, mas todas as outras, ou seja, cerca de 950 em números aproximados, serão feitas em bom despacho. Então, o cidadão terá um grande conforto de não precisar de viajar para fazer uma cirurgia fora, terá um grande conforto de ter acesso ao cirurgião após a cirurgia. Nós incentivaremos a economia local, injetando 1,5 milhão na área médica, de 1,5 milhão a 2 milhões na área médica. E o nosso projeto é começar dentro de aproximadamente 10 dias e até setembro, ou seja, em mais 6 meses, não ter nenhum paciente nas filas de cirurgias em bom despacho. Nenhum. Esse é o nosso projeto. E posso dizer que, com o apoio do cidadão que vai pagar o IPTU na data, dia 13 de abril, com o apoio dos vereadores dessa casa, nós vamos conquistar essa posição invejável de ser a primeira cidade brasileira de não ter nenhum paciente aguardando, além do razoável, numa fila de cirurgia. Essa, senhor presidente, era a mensagem introdutória que eu gostaria de fazer da situação do município e me coloco à disposição de Vossa Excelência, todos os vossos pares, para esclarecer qualquer dúvida que possam ter. Muito obrigado. Antes de passar a palavra aos senhores vereadores, gostaria de passar a palavra para o nosso vice-prefeito, doutor Bertolino, para os cumprimentos, né, doutor Bertolino. Boa noite, senhor presidente, senhores e senhoras vereadoras, senhor prefeito municipal, público presente. É com muito orgulho que eu volto a essa casa, da qual já participei, e numa ocasião como essa, em que venho com o prefeito, juntamente com o prefeito, fazer essa prestação
de contas do município, e eu acho que o município de Bom Despacho, apesar de todas as dificuldades por que o país passa, que é desnecessário ficar aqui mencionando, eu acho que nós temos uma situação, se não a ideal, mas pelo menos uma situação muito melhor do que a grande maioria, e isso é claro que se deve à seriedade com que o prefeito Fernando Cabral vem conduzindo o município, juntamente com a sua equipe, e isso é inegável, acho que os números estão aí para poder mostrar. Obviamente que existem muitas coisas que gostaríamos de ver acontecer e que, infelizmente, não existe mágica, o recurso geralmente é menor do que a demanda, mas com essa seriedade na administração, com a priorização daquilo que é realmente o mais necessário, acho que a administração tem conseguido avançar muito no atendimento às necessidades dos nossos cidadãos. E eu espero poder estar colaborando nesses próximos 4 anos, para que isso aí, juntamente com os vereadores, com os secretários, com o prefeito, que a gente possa realmente continuar nesse caminho, avançando, para termos um bom despacho cada vez melhor. E a gente conta, obviamente, com a ajuda, com a participação dos novos vereadores e, principalmente, do povo de nossa cidade, que é o principal artífice dessa administração. Muito obrigado a todos. Deixa a palavra livre aos senhores vereadores para considerações a respeito da exposição aí do prefeito. Com a palavra, senhor presidente. Pois não, vereador Marcelo. Senhor presidente, público presente, caros colegas, prefeito municipal, doutor Bertolino, é um prazer de estar recebendo Vossa Excelência aqui hoje, e dizer que um momento crítico que está vivendo nosso país, é muito importante a gente ver esses números que o senhor trouxe para nós. Enquanto o governo federal faz propaganda de redução de IPI para aumentar as vendas, muita gente esquece que o prejuízo vem para o município, onde o fundo de participação do município cai. E aonde o prefeito tem que ter organização para que possa estar trabalhando para a comunidade aonde nós vivemos, que é Bom Despacho. Então, quero agradecer o prefeito e todo o secretariado presente. Sabemos que o problema do município sempre vai ter, reivindicações aqui na Câmara, nossos colegas vereadores sempre vai estar reivindicando, mas sabemos que Bom Despacho está caminhando certo. Quero também agradecer aqui, como morador do bairro São Vicente, onde me sinto muito feliz com a chegada da iluminação da Avenida Doutor Juca, com as casas construídas depois do bairro JK, que vai começar agora, e com a grande obra que vejo com bons olhos, que é a Maria Guerra, ligando na Rua da Suaí, no bairro Santa Marta. Desde já sabemos que essa casa aqui é uma casa democrática, Vamos viver esses 4 anos, se Deus quiser, com harmonia, às vezes ideias diferentes, mas que a gente tem que chegar no denominador comum, que é o melhor para a comunidade de Bom Despacho. Então, desde já eu te agradeço e estou sempre à disposição aí para melhor para a nossa cidade. Muito obrigado. Pois não, vereador Anderson. Boa noite a todos. Boa noite, presidente. Boa noite, prefeito Fernando Cabral. Boa noite, vice-prefeito Bertolino. Boa noite, por presente. Boa noite, ouvintes, internauta. Senhor prefeito, várias vezes me deu vontade de bater palmas aqui para o senhor, Tive que esperar até no final, Mas por vários motivos, Por construção de creches, por construção do CTI. Então,
eu vejo a evolução, né, e os pensamentos grandes que o senhor tem e traz benefícios para Bom Despacho. Então, eu desde já agradeço o senhor aí. Obrigado. O senhor pode contar com, né, em tudo aí que a gente pode trazer benefício para o povo, só pode contar comigo. Com a palavra, presidente. Pois não, vereador Marquinhos. Eu cumprimento a plateia aqui presentes, aos internautas, cumprimento aos colegas vereadores, o excelentíssimo senhor prefeito com o vice, juntamente com todos os secretários. É muita alegria a gente, no nosso Bom Despacho, uma administração séria e competente desse tipo. Uma administração onde um prefeito que compra até o próprio chá que ele leva para o gabinete, um prefeito sério, honesto, juntamente com todos os seus secretários. Um prefeito que seja honesto e os que não tenham um secretário que não seja sério, competente e honesto, não vai a lugar nenhum. Eu queria parabenizar todos, juntamente com os secretários, porque uma administração séria, competente, onde atravessa qualquer crise. Bom Despacho destaca entre todas as cidades vizinhas pela competência e seriedade dessa administração. Parabéns a todos. Vereador Branco. Senhor presidente, caro prefeito Fernando Cabral, vice-prefeito doutor Bertolino, caros colegas vereadores, secretários do município, demais servidores, público presente, internautas, boa noite a todos. Vou ser bem breve, queria só parabenizar o prefeito, embora as contas sejam dos vereadores que fiscalizaram no ano anterior, vejo com muita felicidade a gente ter números tão bons, enquanto o país caminha, infelizmente, em sentido contrário, né? Na maioria dos municípios hoje, as demandas de saúde e de educação possuem números muito piores do que os nossos. Até há pouco tempo eu estava conversando com o prefeito sobre um candidato a prefeito, acho que foi de Nova Serrana, que usou o Bom Despacho como parâmetro para poder dizer que Nova Serrana tinha menos PSFs que Bom Despacho, né? O município daquela dimensão, eu tive a oportunidade de trabalhar lá, né? Bom Despacho tem mais saúde, e isso em números, não é proporcionalmente não, do que uma cidade que é quase o dobro do tamanho de Bom Despacho. Você vê a dimensão, né, do que foi feito nos últimos 4 anos. Isso é inegável. Até aqueles que são oposição, isso eu falo oposição política, à administração Fernando Cabral, todas as pessoas, até aqueles que são opositores, reconhecem o quanto o Bom Despacho cresceu nos últimos 4 anos. Sobre a saúde, por trabalhar no Ministério Público, a gente recebe demandas todos os dias de saúde, isso é impossível não ter que lidar com isso, e gostaria de tornar público que nos últimos 4 anos isso também melhorou. Isso é obra de investimentos na saúde, os números são claros, né? A gente viu que houve um aumento absurdo de investimentos na saúde. Então, quero aqui parabenizar também pela proposta de zerar as filas de saúde, prefeito. Essa demanda, o Ministério Público, pessoalmente, né, vem há anos, né, isso não só em Bom Despacho, em todos os municípios, tentando, e é a primeira vez, é o primeiro precedente que eu vejo de um prefeito se prestar a fazer isso. Então, eu quero dar os parabéns aqui publicamente. Sobre os números da prefeitura, também gostaria de parabenizá-lo e tomara, né, prefeito, que os números prevaleçam até o final do ano de crescimento. Obrigado. Com a palavra, senhor presidente. Pois não, vereadora Rose. Gente, me causa uma alegria muito grande quando eu observo que, apesar das dificuldades que todos os municípios vivem, Bom Despacho
faz uma arrecadação de qualidade, mas em compensação, investimento de qualidade. Investir em educação é tudo para que nós tenhamos o diferencial lá na frente. Numa cidade onde não se importa, né, a educação, nós sabemos que os resultados são desastrosos. Eu fico muito feliz quando eu vejo o nosso município preocupado com a reforma. Estive lá como secretário de Desenvolvimento Social, com as reformas das escolas. Todos nós aqui, qualquer um de nós vereadores, podemos ir a cada escola e lá percebermos as mudanças que foram feitas. Quando eu observo o aumento que nós tivemos com relação às unidades básicas de saúde, isso traz uma grande alegria. Mas o mais importante que eu vejo é nós sabermos que, embora essa prestação de conta esteja sendo feita com relação ao passado, quantas coisas, né? Quantos desenvolvimentos nós teremos por aí? Primeiro, esse programa PROCIR, né? Nós teremos aí realmente uma diminuição. Zerar totalmente, nós sabemos que é impossível, porque a demanda vai ser crescente. Mas nós sabemos que o Bom Despacho caminha para atender quantas pessoas aguardam de forma desesperada uma cirurgia. Nós mesmos aqui da Câmara recebemos quantas pessoas aqui todos os dias, né, com um parente aguardando uma cirurgia, numa situação total de desespero, e nós nos vemos aí com um único remédio de oficiar, sabendo que muitas vezes o Estado não irá atender. Nós sabemos que o Estado, ele está caminhando para uma situação mais dificultosa. Fico feliz em saber que ele depositou esse valor referente à operação do SAMU, porque as informações que tivemos é que os atrasos com relação aos salários dos servidores estaduais vai começar a acontecer, de fonte fidedigna em reunião que tivemos. Então, eu fico muito feliz em saber que o CTI também será construído. Nós sabemos das dificuldades. Muitas vezes as cirurgias não podem ser realizadas em Bom Despacho em decorrência dessa ausência de atendimento adequado. Então, eu vejo que nós temos muito para caminhar, mas todos nós, independentemente de executivo e legislativo, nós somos pessoas voltadas para o atendimento do bem comum. E o bem comum é o nosso povo, é a nossa cidade. Muitas vezes vamos ser incompreendidos porque pensaremos de forma diferente nos nossos debates, né? Temos os nossos posicionamentos, mas eu acredito que a única coisa que não pode faltar é esse objetivo comum, né? Que é o público, é o cidadão bondespachense. Às vezes vamos votar e eles não vão entender, mas nós temos que votar com consciência, analisando, buscando informações. Nós temos muitas coisas. Fico feliz em saber que todas as crianças de Bom Despacho têm vagas nas escolas. Quantas cidades eu sei que nós não temos essa oportunidade? Fico muito feliz em ter todos vocês aqui para ouvir junto esse relatório. Nós, vereadores, prefeito, o senhor sabe muito bem, continuaremos se cobrando. Todos nós temos cobrado, temos sido atendidos, temos sido ouvidos por todos os secretários. Nós sabemos, muitas das vezes desespero, falam, não mandei ali um requerimento, não fui atendido. Nós sabemos que o serviço público precisa de quê? Precisa de licitação, nem tudo pode ser atendido num piscar de olhos. Nós temos normas que devem ser seguidas. E fico muito feliz em saber também que hoje nós temos aqui uma Câmara, né, homogênea, principalmente nessa questão de devolução imediata do dinheiro que não foi utilizado. E faço um pedido aqui especial, antes de encerrar as minhas palavras. Estive aqui essa semana, né, nós recebemos a visita da secretária Andréa, referente ao meio ambiente. E esse projeto, Cidade Limpa, tem sido visto, né, com bons olhos. Eu vejo pessoas abraçando esse projeto, é para que seja destinado um pouco desse dinheiro devolvido, quem sabe, para esse programa, para que realmente ele efetive dentro de algumas situações que vão trazer benefício para a saúde, vão trazer benefício para a educação. E eu vejo já as pessoas comentando, né, a respeito dessa questão da reciclagem.
Nós temos projeto de lei também que foi encaminhado pelo prefeito a respeito da coleta de lixo, que tem que ser vista, tem que ser discutida por nós, vereadores. Nós temos muito que trabalhar, porque o nosso compromisso é chegarmos ao final e tentarmos votar o maior número de leis possíveis, sendo favoráveis ou desfavoráveis, mas não chegarmos no momento em que a lei vai ficar simplesmente ao final, vai se encerrar sem uma manifestação. Esse é o nosso dever e acredito que as pessoas votaram em nós com esse objetivo, para que nós tomemos um posicionamento, cada um aí, né, dentro dos seus ideais. Fiquei feliz também com essa questão da incorporação desse projeto de lei, de incorporação aí do auxílio alimentação, né, nos vencimentos. Isso é muito importante, pessoa entrar de licença, pessoa aposentar e não levar esse valor em decorrência de ser simplesmente um auxílio. Então, ele vem a agregar aí o salário. São muitas, né, informações. É lógico que nós estaremos aqui, sim, para apoiar, para encaminhar e para cobrar. Gostaria de cumprimentar todos que estão presentes, né, de uma forma invertida, aos secretários municipais, aos internautas e, em especial, né, ao prefeito que veio aqui, nesse momento, prestar essas informações, doutor Bertolino, nosso vice, e a todos os colegas, que nós busquemos, sim, né, essa harmonia, embora tenhamos e vamos ter, por várias vezes, posicionamentos divergentes. Porque eu acho que o bom tratamento entre nós é o mais importante, mesmo que não pensemos iguais. Boa noite, obrigada. Com a palavra, senhor presidente. Excelentíssimo senhor prefeito, Fernando Cabral, doutor Bertolino, vice, senhor presidente, colegas da mesa, colegas do plenário, público presente, secretários municipais. Eu gostaria de cumprimentar também, em especial aqui, a dona Sebastiana, a Graça e toda a família. Sejam muito bem-vindos, obrigado pela presença de vocês. E eu gostaria de pontuar aqui que todos nós sabemos, eu vou ser breve, que nessa recessão, todas as dificuldades que nós estamos vivendo em nosso país, no estado, no município, através dos dados que o senhor prefeito nos passou aqui agora, nós vimos que houve um avanço, uma evolução no nosso município, o senhor está de parabéns. E eu gostaria de me colocar aqui à disposição para vocês, para os secretários, como parceira de vocês, como vereadora, tudo que for de bom que vocês nos apresentarem aqui nessa casa, como projeto, como ações, que sejam em favor da nossa comunidade, da nossa população, para o bem comum, vocês podem ter certeza que eu estou junto com vocês. Contem sempre comigo, eu estou à disposição. Mais uma vez, muito obrigado. Boa noite. Eu peço a palavra, senhor presidente. Pois não, vereadora Joyce. Obrigada. Boa noite a todos os internautas, né? Presidente da Câmara, prefeito, vice-prefeito, secretários, né? Dona Sebastiana, Graça, todo o público presente. É um prazer ter vocês aqui. As professoras que também estão aqui presentes com a gente há várias reuniões, né, que têm acompanhado a gente aqui. A casa é nossa, sejam sempre bem-vindos. Eu gostaria de parabenizar o prefeito também pelos números, igual ele falou, os números é um pouquinho cansativo, mas é necessário, porque é através dos números que a gente consegue ver os resultados que a gente tem, né? Então, o brasileiro ele tem muito essa questão da dificuldade com os números, mas a gente sabe que os números eles nos mostram claramente, né, os dados que a gente precisa. Então, assim, eu vi esses dias para trás uma entrevista do ministro da Saúde, colocando a questão que foi uma notícia até boa, né, para a gente que é da área, porque ele colocou que se investiu muito em atenção básica e que se deixou de lado a alta complexidade. E que a intenção dele agora é investir na alta complexidade, né? Então, a gente tem vários anos, a gente que é da área da saúde, né, Neide, que a gente está vendo essa falta de investimento na alta complexidade. E hoje, o que a gente está assistindo? A gente está assistindo a falta dos leitos para CTI,
nós estamos assistindo a falta de atendimento no setor de hemodiálise, né? Por quê? Porque não se investiu, né? As cirurgias, os CTIs. Então, toda essa dificuldade que a gente tem é devido a uma falta de investimento, a falta de planejamento do governo federal, né? Priorizou-se muito uma área e deixou-se outras de lado. Então, assim, eu fiquei feliz com essa entrevista dele. E a gente vê que, em Bom Despacho, né, apesar de todas as dificuldades que a gente tem, porque a gente sabe que na saúde a demanda é infinita, né, os recursos são finitos e a demanda é infinita. Então, assim, apesar de todas essas dificuldades, a gente sabe que Bom Despacho avançou. E a gente reconhece isso. É importante reconhecer isso. E com a vinda do SAMU, né, do CTI, que eu fico feliz por ser um projeto que o Fernando abraçou. A gente sabe de todas as dificuldades que a Santa Casa atravessa, mas é necessário que se invista num CTI, porque senão a gente vai estar sempre pedindo, né, os médicos sempre pedindo para conseguir uma vaga, ou se não mesmo sendo judicializado, que é o que o prefeito falou, dessas dificuldades todas que a gente tem. Então, assim, a gente precisa desses leitos, esses 10 leitos serão bem-vindos. O que depender da gente para aprovar os projetos aqui, o senhor pode ter certeza, né, os secretários também podem contar conosco, e principalmente do investimento na educação. Né, a gente viu, eu estou no Conselho de Educação, a gente vê os avanços que a gente teve na área da educação, e isso é muito importante, porque através de um povo educado é que a gente vai ter o fim dos problemas de lixo, a prevenção na saúde. Então, são várias coisas que vão começar a acontecer. Né, e a gente sabe que, através da educação, eu lembro de um discurso do Fernando, que ele falou que a educação era a menina dos olhos dele. Né? Então, assim, isso fica muito claro. E a gente está aqui à disposição de vocês. O que for benéfico para o povo de Bom Despacho, todos nós estamos aqui trabalhando pelo bem comum. Né? A política é isso, é a ciência do bem comum, e é isso que nós estamos buscando junto com o Bom Despacho, para que Bom Despacho cresça, que é isso que nós estamos buscando, o crescimento dessa cidade que a gente ama e abraça. Obrigada. Com a palavra, senhor presidente. Pois não, vereador Fernando. Uma boa noite a todos. Eu gostaria de quebrar aqui o protocolo e cumprimentar, em primeiro lugar, todos vocês que estão aqui conosco. Boa noite a todos vocês. Boa noite também aos nossos colegas, ao excelentíssimo senhor prefeito, Fernando Cabral, e também ao nosso querido vice-prefeito, doutor Albertinho. É um prazer tê-los aqui na Câmara. Em primeiro lugar, agradecer a todos os moradores, cidadãos de Bom Despacho, por mais uma vez ter a alegria de ocupar uma cadeira aqui no Legislativo, função a qual eu exerço com a maior boa vontade, dedicação e seriedade possível. Muito difícil hoje estar na condição de político, porque eu acredito que ninguém é definitivamente político, em um cenário como o nosso, que realmente é desanimador. Muitas vezes paro e fico pensando se em um futuro breve minhas filhas deverão ou terão condições de ter um futuro próspero em nosso país, ou se deveriam, às vezes, seguir para outras terras onde tem melhores oportunidades. Mas não. Nós estamos aqui ocupando o espaço da política para realmente fazer aquilo que gostaríamos para os nossos filhos. E quando vemos atitudes e ações, como o prefeito municipal aqui coloca, de honestidade, senhor prefeito, isso nos enche também de alegria e de esperança. Apesar de qualquer divergência partidária ou política, temos que ter a nobreza e a humildade de reconhecer melhorias e avanços. Isso eu acho fundamental em qualquer ser humano. Isso não diminui nada a nossa dignidade e capacidade de julgamento e de votação aqui na Câmara dos projetos importantes para o município. Então, quero parabenizar a Vossa Excelência. Gostaria de tomar a liberdade de cumprimentar o secretário de Obras, senhor Juliano, nosso amigo, nosso irmão, em nome do qual eu cumprimento todos os secretários aqui, para não citar todos vocês, parabenizar o trabalho em equipe, o que eu acho fundamental, que também houve esse avanço também, de descentralizar muitas das ações, e também acreditar na capacidade do seu secretariado, inclusive dando sequência de uma administração para outra, essa sequência de raciocínio, uma linha de trabalho, o que eu considero também um avanço. Sei que existem, assim como já foi dito, e não vou me alongar aqui muito, muitas deficiências, principalmente na saúde, que é a minha área principal de atuação e de paixão também, mas também reconheço os avanços. Quero me colocar aqui à disposição para aquilo que for preciso. Acredito muito, gente,
principalmente numa cidade do nosso porte, onde nós conhecemos uns aos outros, podemos nos chamar de amigos. Precisamos vencer as barreiras e os resquícios de eleições passadas e trabalhar. Isso é muito importante. Precisamos realmente fazer uma nova política e esquecer pequenas divergências que são questões passageiras. Pensar amplo, pensar grande. Nós temos um potencial enorme em nosso município e temos que valorizar as nossas qualidades, nossas características, principalmente o posicionamento geográfico, senhor prefeito, e também a nossa população trabalhadora, honesta e querida. Temos uma universidade com quase aí 5 mil alunos, com diversos cursos, formando mão de obra qualificada, e isso é muito importante, o trabalho que vai ser desenvolvido junto com o vice-prefeito. Então, parabéns também, contem comigo aquilo que for preciso, dentro da minha humilde possibilidade, mas podem contar com o meu mandato aqui à disposição, e podemos sempre debater democraticamente. Antes de encerrar, gostaria de comentar aqui o pessoal aqui dos quilombolas. Uma boa noite a vocês, a Dárdara, a dona Sebastiana, a Graça, grandes amigos também, e eu tenho aprendido muito. Vou confessar para vocês que conheço pouco ainda sobre as reivindicações da comunidade negra quilombola, mas a cada vez que conversamos, isso é um aprendizado para mim. Muito obrigado pelos materiais, já li grande parte aqui hoje, e vou fazer a leitura de todos, e contem comigo, dentro daquilo que eu puder contribuir, tá bom, gente? Uma boa noite a vocês e muito obrigado a todos. Senhor prefeito Fernando Cabral, hoje entra para a história do nosso exercício aqui como um dia histórico. Na verdade, é de lei, né, a prestação de contas, mas ela poderia ser simplesmente, né, da cor dos números. Mas não, ela veio aí acompanhada dos responsáveis, né, que é o seu secretariado, do braço direito e esquerdo, né, do doutor Bertolino. Então, é para nós nessa casa realmente uma honra recebê-los. Eu gostaria até de cumprimentar, né, todo o secretariado, e queria fazer isso na pessoa, viu, Rose, exatamente da Andréia. André fez uma visita aqui nessa casa, essa semana que passou, trazendo a ideia do projeto, né, Cidade Limpa, e confesso que ficamos apaixonados aqui na Câmara, e vou te pedir de antemão, prefeito, invista, porque eu acho que nesse momento, né, as coisas estão fluindo muito bem em todas as áreas, graças a Deus, mas essa área, né, é a área do momento, é o que o mundo clama, e até falei com o prefeito já, né, que faríamos uma devolução de parte dos recursos que veio para a Câmara, que são devolvidos. No mandato passado assim também foi, no final do ano fez-se a devolução, mas eu vou fazer isso agora. E aí eu gostaria realmente que você desse atenção, né? Porque quem marca o lugar de gastar o dinheiro é o prefeito, né? Não é a Câmara Municipal. Quem tem recurso, quem faz as obras, nós sabemos, né, que é o Executivo, mas eu gostaria, em nome dos vereadores, é um consenso aqui que o projeto realmente é um projeto interessante, que o senhor fizesse um investimento na área ambiental, que desse realmente suporte lá à Secretaria do Meio Ambiente, porque a cidade vai se desenvolver, né, Bertolino? A cidade vai se desenvolver, a cidade está melhorando a saúde, está melhorando a educação, e números não mentem. Nós não podemos fugir dos números, é um fato, está aqui para quem quiser ver, né? Então, assim, eu acho que realmente agora fazer uma aplicação no meio ambiente, investir no meio ambiente vai ser muito importante, e pode contar conosco, isso é um consenso aqui na casa, viu, de ajudar no que puder aí, na questão ambiental. Eu
particularmente, quero, daqui a 4 anos, dizer o seguinte: eu fiz parte de uma Câmara de vereadores responsáveis, eu fiz parte de um governo responsável, que não teve a mancha da corrupção, e isso, para mim, daqui a 4 anos, se tiver acontecido dessa forma, vai ser um grande prêmio, eu vou estar bastante premiado. Eu acho que as nossas diferenças pessoais, elas têm que ser deixadas de lado. Nós não podemos pautar o nosso mandato pelas diferenças, pelo ódio, ódio esse, muitas vezes, hoje muito usado até nas próprias redes sociais, às vezes com muita irresponsabilidade. Então, eu acho o seguinte: pautemos a nossa atuação, o nosso mandato, pelas nossas convicções, pelas convicções que nós formamos aí ao longo de nossa vida, de nossa atuação política. Eu, graças a Deus, fico muito tranquilo em dizer que eu não tenho, apesar de tudo, eu não tenho vergonha de ser político, prefeito. Não tenho vergonha de ser político, porque eu não pertenço a essa bandalheira que, infelizmente, está tomando conta do país. Hoje mesmo nós tivemos a oportunidade, junto com a doutora Rose e a Celeste da APAI, de fazer uma visita lá para o doutor Eduardo. Ele é um dos membros da comissão que está estudando a reforma, e nos deixou muito contentes, muito felizes, porque nas suas propostas, nas 10 propostas que ele está apresentando, 8 das propostas são do Sindiúti, 8 das propostas são do Sindiúti. Então, assim, veio realmente de encontro ao interesse, veio ao encontro do interesse realmente do cidadão. Então, é isso. Acho que com jeito, com harmonia, eu tenho certeza que esse mandato, segundo mandato que se inicia, ele vai ser melhor do que o primeiro. E aqui não é uma questão do vereador estar do lado ou contra, porque, na verdade, nós temos que estar do lado da cidade, e a gente vê que a administração está do lado da cidade, e nós queremos caminhar nessa direção. Eu, encerrando aqui essa minha participação, gostaria de te pedir também, para que então a gente acelere agora, para que a gente turbine essas ações todas, principalmente na questão do desenvolvimento, porque nós vamos dar uma outra dinâmica para essa nossa cidade, na questão do meio ambiente, ou seja, na questão das obras, daquilo que está se fazendo aí, que vai fazer muito mais. Então, você vai poder contar, com certeza, com o apoio dessa casa, com muita responsabilidade aqui de todos os vereadores. Muito obrigado. Pois é, e continuando, uma tréplica para o prefeito, porque a nossa reunião continua. Depois da sua fala sobre os comentários dos vereadores, nós temos aí alguns projetos para aprovar hoje ainda, se Deus quiser. Aliás, gente, são números, números que não mentem. Há 90 dias de mandato, com 30 dias de recesso, ou seja, nós temos 60 dias de mandato. A nossa produção aqui, prefeito, ela superou em quase o dobro, viu, os anos anteriores. Vocês viram aqui, nós estamos dando entrada hoje no 28º projeto nessa casa, nesses 2 meses. Nós já encaminhamos aqui mais de 140 requerimentos, projetos de resoluções. Então, eu, nesse ensejo, gostaria de parabenizar a todos os vereadores, principalmente os vereadores das comissões, que na verdade são todos participando, que realmente a Câmara está ativa e está todo mundo trabalhando muito para bom despacho.
senhor presidente. Eu sou testemunha desse trabalho, tenho visto o resultado, a rapidez com que os projetos têm sido avaliados aqui, votados, e tenho certeza que isso tem trazido grandes benefícios para a nossa cidade. Eu gostaria de fazer um comentário rápido de alguns pontos levantados pelos vereadores. O vereador Marcelão lembrou a questão do IPI. O IPI, o governo federal faz gracinha com o dinheiro do município, né? Porque tira o IPI da geladeira, tira o IPI do carro, e quem paga o pato somos nós, né? Os munícipes. Porque quando tira o IPI do carro, o município deixa de receber FPM e aumenta os problemas na rua, porque tem mais carro na rua, tem mais poluição, tem mais acidente, tem mais tudo, né? Então o prejuízo é realmente muito, muito grande, vereador, e foi muito bem lembrado por Vossa Excelência esse problema aí do governo fazer esse tipo de caridade com dinheiro que não é dele, caridade com dinheiro que é do município. Me lembrei, vereador, porque Vossa Excelência defende com unhas e dentes ali a região da Cidade Nova, e me lembrei que o vereador Antes do Gás comentou comigo que lá na Avenida Doutor Juca estão colocando postes novos ao lado dos postes antigos, e isso tem causado espanto na população, né? Então, aproveita que o vereador Anderson mencionou esse caso para mim, e Vossa Excelência, que está sempre presente ali na região, para esclarecer que os postes antigos, que estão recebendo um poste novo ao lado, eles são condenados, eles não têm condições de ficar. Então eles serão retirados. Coloca o novo, liga a energia elétrica, passa o cabo e depois tira os velhos, que não servem para ficar na rua. Mas eles serão recolhidos pela prefeitura e serão usados em áreas internas, eles não serão desperdiçados. É bom esclarecer isso, porque a população às vezes fica curiosa, né? E ali no bairro também, vereador, semana que vem nós lançaremos o primeiro pacote das casas do residencial Geraldo Cesário, ali na sua região, né? Devemos assinar os primeiros 25 contratos do total de 600 e tantas casas que serão construídas ali. E Vossa Excelência lembrou a Maria Guerra, vai ser um outro grande orgulho para Bom Despacho. Todo o trecho que está sendo feito hoje está sendo feito com dinheiro do município, dinheiro de IPTU do contribuinte de Bom Despacho. Tem um pequeno trecho que nós vamos fazer ainda, que tem uma emenda parlamentar do deputado Carlos Belas. Mas até agora a parte que nós estamos fazendo é dinheiro próprio do município. Isso mostra a importância do cidadão pagar o IPTU, pagar os tributos municipais para a gente poder fazer mais. O vereador Antes do Gás, ele tem se mostrado preocupado com dois assuntos muito interessantes, que deve nos preocupar a todos. Primeiro, a questão da água, né, vereador? Todas as semanas, quando nós nos encontramos, volta a questão da água. Mas é uma preocupação que realmente nós temos que ter, porque o problema da água é sério no mundo inteiro, é sério no Brasil inteiro e está ficando sério em Bom Despacho. Nós fizemos um investimento, estamos terminando agora de fazer um investimento de mais de 700 mil reais na margem esquerda do Capivari, fazendo curva de nível, fazendo barraginha, fazendo plantio de milhares de mudas, de árvores, para recuperar um pouco o Capivari, mas isso não será suficiente para resolver o problema da água. Nós temos que fazer muito mais e a Copasa certamente vai ter que fazer muito mais. E essa preocupação, vereador, o senhor está de parabéns, porque é um assunto que tem que nos preocupar a todos. E eu sei que essa casa está promovendo uma audiência pública no dia 18/4, da maior importância com a Copasa, porque a Copasa tem uma parcela grande de responsabilidade no que ela faz e no que ela não faz. Então, vou lembrar que logo em seguida o vereador Marquinho, quando ele comentou aqui, falou que eu compro o meu próprio chá, e é verdade, eu compro meu próprio chá na prefeitura, eu uso meu próprio computador, eu uso geralmente o meu próprio carro, porque eu acho que nós temos que dar o exemplo da administração. Nada que existe na administração pertence a nós, nem ao prefeito, nem aos secretários, nem aos servidores, então, e nem ao vereador. Então nós temos que usar isso com muita parcimônia, com muita propriedade, porque nós somos apenas administrador de um bem que não é nosso. E falando em água e esgoto, nós também temos feito, e o vereador Marquinhos sabe disso muito bem, ele conhece muito do assunto, muitas vezes hoje nós estamos fazendo investimento, por exemplo, em levar água encanada em algumas casas, às vezes rede de esgoto, que é uma obrigação da Copasa. No São Geraldo, por exemplo, recentemente nós fizemos uma rede de esgoto lá. Por que nós fazemos isso se é obrigação da Copasa? Nós fazemos
porque, do ponto de vista de saúde pública, deixar um bairro inteiro sem rede de esgoto é um crime. Então, assim, nós somos constrangidos a fazer, e fazemos, embora tenhamos certeza que a obrigação é da Copasa fazer. Mas como é que nós podemos deixar um cidadão sem água de qualidade ou sem um esgoto? Não podemos. E isso nós temos negociado com a Copasa, temos tido dificuldade, mas também temos tido alguma abertura. No Engenho do Ribeiro, por exemplo, as estações de tratamento de água lá, tratamento de esgoto, nós temos batalhado continuamente para que resolva o problema lá, que é obrigação contratual do Copasa. Mas nós não podemos deixar para lá, nós temos que entrar no meio disso aí. Mas a outra preocupação do vereador Anderson do Gás são com as unidades básicas de saúde, né, vereador Anderson? Já deu boas ideias para nós temos estudado todas elas, mas eu disse a ele, por exemplo, no bairro de Fátima, nós vamos instalar lá uma unidade básica de saúde. A ideia original era construir a unidade, nós temos o terreno lá, ali perto da quadra, mas nesse meio tempo surgiram duas alternativas. Uma é instalar no SESC, nós estamos em fase final de negociação com o SESC, e preferimos instalar no SESC, porque não tem custo para a prefeitura, e além disso, nós vamos induzir o aumento de pessoas no SESC, especialmente os idosos e os jovens que podem se beneficiar de outras atividades que tem no SESC. Então é um local bom para se instalar uma unidade básica. Infelizmente o SESC tem mais burocracia do que nós, então nada lá acontece depressa. Já tem mais de um mês que nós recebemos a notícia que está autorizado, mas não conseguimos ainda fazer funcionar. Mas nós temos duas alternativas, uma delas seria alugar uma sala, e o vereador teve a gentileza de encontrar uma sala muito boa para isso, né, lá no bairro de Fátima, bom preço, boa localização, bom espaço. E a outra hipótese, devo dar notícia aqui em primeira mão, que nós poderíamos voltar atrás numa decisão nossa de não construir o UBS, porque o governo de Minas tinha entrado com um valor muito pequeno, 400 e poucos mil, num UBS que custaria cerca de R$1.000. Então isso aí não é um bom negócio para o município, fazer uma contrapartida de 600 mil para construir um UBS de R$1 milhão. Mas hoje a doutora Rose, delegada, e o vereador Vital Guimarães trouxeram notícias excelentes que, confirmadas, nós vamos dar início à obra. O deputado Eduardo Barbosa, que tem sido um grande parceiro de Bom Despacho, ele já entrou com emenda de 2 unidades básicas, a da Ana Rosa e do Engenho Ribeiro, se comprometeu a entrar como emenda complementar para chegar no valor de uma UBS. Isso se confirmando, ele entrando com essa emenda, é claro que nesse caso nós não vamos deixar de construir. Então, vereadora Rose, delegada, vereador Vital Guimarães, leva nosso abraço, nosso agradecimento ao deputado, porque é uma esperança muito grande para nós que isso possa realmente acontecer. O vereador Fernando Branco conhece em primeira mão todas as dificuldades da saúde, porque ele vivencia isso todo dia no Ministério Público. É uma dificuldade enorme. A falta de leite é tão grande que muitas vezes nós não conseguimos cumprir uma ordem judicial, ainda que tentemos, por exemplo, alugar um CTI, alugar privado, no hospital privado. Não tem no hospital privado. Então é uma dificuldade muito, muito grande. Com relação a Cidade Limpa, projeto Cidade Limpa, foi mencionado aqui pela vereadora Rose e pelo presidente da Câmara, Vital Guimarães. Nós também estamos muito entusiasmados, senhores vereadores, extremamente entusiasmados. A secretária Andréia tem dedicado um esforço enorme nesse projeto. Nós temos certeza que, com o que nós já aprendemos, que nós sabemos sobre o assunto, com a experiência que nós temos e com a grande energia que a Andréia vem dedicando a isso, e todo o pessoal da secretaria vem dedicando a isso, nós vamos ter sucesso na colocar fim ao lixão. Não fazendo aquilo que as pessoas que não entendem do assunto consideram a saída ideal, que é construir um aterro sanitário. Bom Despacho não tem condições de construir aterro sanitário, não vai construir aterro sanitário, e se construísse não ia funcionar como não funciona em nenhuma cidade brasileira, senão temporariamente. Eu costumo dizer que o lixão é o lixo que está à sua vista, escondido da sociedade, mas à vista de todos. E o aterro sanitário é o mesmo lixão, só que em vez de estar longe da cidade, ele está debaixo da terra. Tem os mesmos problemas ambientais, só que com um custo muito mais alto.
Nós temos estudado esse assunto em todos os países do mundo. Os únicos países que têm sucesso grande no tratamento de lixo são o Japão e a Alemanha. Tem países com resultado relativamente bom, mas realmente muito bom, Japão e Alemanha. Porque tem um tipo de público, tem um tipo de povo, tem um tipo de população que contribui, que colabora. Os outros países, por exemplo, a própria Europa, embora tenha grandes avanços, ainda tem problemas muito, muito grandes. A Itália é um problema quase igual ao do Brasil, a Grécia é um problema quase igual ao do Brasil. Portugal deu um avanço nos últimos anos. Então o problema do lixão não é um problema fácil de resolver. Os Estados Unidos hoje cuida razoavelmente bem de 30% do seu lixo. Isso no estado mais desenvolvido. Tem estado lá que a situação é considerada zero, nota zero, ou seja, não cuida do seu lixo propriamente. Então, o Brasil, que é um país muito mais pobre, tem muito mais dificuldade. Então, a nossa solução é baseada naquilo que se chama 3 R's, que é reduzir. Nós, como cidadãos, como consumidores, nós temos a obrigação de reduzir a quantidade de lixo que nós produzimos. Segundo, reutilizar. Aquelas coisas que tinham nos velhos tempos, eu uso uma roupa, passo para o meu irmão mais novo, passo para o meu vizinho, passo para o meu primo. Né? Nós não precisamos jogar roupa nova fora como nós fazemos hoje. E, finalmente, reciclar. E, para isso, nós precisamos de separar o lixo, que é onde entra o grande papel do cidadão. Separar o seu lixo, porque daí para frente, a Secretaria de Meio Ambiente, sob a liderança da Andréia, vai cuidar do resto. Nosso objetivo é conseguir aquilo que a Alemanha consegue hoje. Somente 1% do lixo da Alemanha vai para aterro sanitário. Consequência disso, a Alemanha tinha, até 30 anos atrás, 52 mil lixões. 52 mil lixões na Alemanha. Hoje, a Alemanha tem 200 aterros sanitários. Por quê? Tem que cuidar apenas de 1% do lixo. 99% é reciclado. E o Japão, que teve os maiores problemas ambientais 30, 40 anos atrás com o lixão, hoje está chegando em 98% de aproveitamento do lixo. Seja reciclagem, seja por queima. Esses são os nossos modelos, esses são os nossos exemplos. É assim que nós queremos fazer e é lá que nós queremos chegar. Com a ajuda do cidadão, com a ajuda dos vereadores e com esse trabalho dinâmico que a Secretaria de Meio Ambiente tem feito, nós podemos e devemos chegar lá. Agradeço muito, vereadora Conceição Carvalho, pela oferta de parceria, porque parceria é uma coisa que a cidade precisa. Nós precisamos muito. O ano passado, eu vou até dizer diferente, na legislatura passada nós tivemos algumas dificuldades com a Câmara, exatamente por falta de parceria. Muita coisa que nós poderíamos ter feito, nós não fizemos, porque a Câmara não nos autorizou. Por exemplo, mandamos para cá o projeto do PEMAT, que é um investimento fantástico para o município, juro extremamente baixo, permite fazer grandes investimentos na saúde, grandes investimentos na educação, com grande prazo de carência, juro baixo e longo prazo para pagar. Infelizmente, a Câmara não nos autorizou a fazer esse empréstimo. Foi uma perda irreparável, porque muita coisa que nós tivemos que fazer com o nosso dinheiro, nós poderíamos ter feito com dinheiro de baixo custo. E muitas coisas nós não conseguimos fazer. Então, por exemplo, problema de dengue. Se nós temos uma cidade georreferenciada, e o PEMAT financia o georreferenciamento, nós podemos mapear o avanço da dengue hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo. E assim sabemos onde apareceu um foco, para onde ele está se expandindo, quantas pessoas foram atacadas, e podemos fazer bloqueios muito eficientes e cortar a doença na raiz, o problema na raiz. Vale para toda doença contagiosa, por exemplo. E hoje nós tentamos fazer isso na mão, com muita dificuldade, né, porque não temos esse instrumental fundamental que os vereadores nos negaram na legislatura passada. Esse ano nós vamos mandar um projeto para cá e tenho confiança de que essa Câmara vai aprovar, porque é muito bom. Na educação, todos os anos nós temos problema de matrícula. Existe uma regra no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma regra que o Ministério Público nos obriga a cumprir, e também a Secretaria de Educação nos obriga a cumprir, que é a matrícula das crianças na escola mais próxima de sua casa. Isso cria problema com as famílias, porque muitas vezes a família prefere atravessar a cidade para matricular o seu filho numa escola distante. O município não pode fazer isso, até porque quem determina o local da matrícula não é o município.
É uma comissão coordenada pela Secretaria Estadual de Educação e ela cumpre essa lei. Mas com o georreferenciamento, nós podemos saber criança a criança onde ela está, qual a distância da escola e como atendê-la mais rapidamente. E quando os pais mudam de endereço, nós temos como responder a isso de forma mais eficiente. E, finalmente, a Secretaria de Obras tem condições de acompanhar cada buraco na rua, cada ponte, cada lugar que precisa de uma ação mais rápida com o georreferenciamento. Tudo isso nós perdemos porque a Câmara nos negou essa ajuda o ano passado. Então, esse é um exemplo de que nós contamos com a parceria dessa casa, porque com parceria a cidade toda se beneficia. Projetos como esse não são para beneficiar o prefeito, eles são para beneficiar a comunidade, né? Então, agradeço a sua disposição para nos ajudar nisso. Vereadora Joyce é talvez a maior conhecedora da saúde em Bom Despacho, por vários motivos, porque foi secretária da saúde, porque é da área de saúde, porque teve um marido que foi um grande batalhador na área de saúde, e também porque agora é vereadora, por todos esses motivos, tem domínio dessa área muito grande. Quando ela fala dos investimentos de alta complexidade, ela está falando uma coisa absolutamente correta. Não compete ao município, pela divisão de obrigações do SUS, cuidar de média e alta complexidade. A obrigação básica do município é cuidar da saúde básica. Infelizmente, como o Estado não está fazendo a parte dele, a União não está fazendo a parte dela, e com a judicialização da saúde, o município está sendo obrigado a fazer coisa para a qual ele não tem dinheiro, não tem preparo. Então, nosso atendimento deveria terminar com, basicamente, com as consultas com especialistas. Dali para frente, já não deveria ser mais conosco. E, nesse sentido, o Bom Despacho hoje tem 37 médicos especialistas atendendo. Não temos mais problema de atendimento com especialista. Mas, uma vez que está atendido com especialista, surgem as cirurgias, surgem os tratamentos. E aí o problema começa para nós, porque surgem medicamentos de alto custo e tratamentos de alta complexidade, que deveria ser cuidado pelo Estado, mas acaba saindo no nosso ombro, com prejuízo para a população. Com relação à educação, vereadora Joyce, eu já disse aqui, me baseio em vários estudos da ONU, dizendo que o maior investimento que se faz em saúde é em educação. Porque para cada ano de escolaridade de uma mãe, você diminui tanto a mortalidade infantil. Eu sei que os médicos pediatras não gostam muito de ouvir isso, mas o maior avanço na mortalidade infantil não vem da pediatria e não vem da existência de CTI, não vem do atendimento especializado. Vem, eu vou te chamar assim, da puericultura, da capacidade que a mãe tem de cuidar bem do seu bebê, fazer um bom acompanhamento durante a gestação, ter um bom parto e depois cuidar corretamente do seu bebê. Isso diminui enormemente a demanda por atendimento especializado, diminui enormemente os gastos públicos. Então, investir em educação, por outros motivos também, mas por esse motivo é também investir em saúde. Vereador Fernando Becker, quero agradecer aí a referência à continuidade de obra, que é extremamente importante, do secretariado. A Secretaria de Obra tem feito trabalhos fantásticos. Nós estamos agora fazendo, já mencionado em Maria Guerra, vamos fazer, já estamos praticamente prontos para iniciar o nosso contorno, o nosso anel rodoviário, chamado Corredor Empresarial. Devemos fazer o primeiro trecho dele ainda esse semestre, estamos trabalhando para isso. E realmente é muito importante a gente ter um objetivo de longo prazo e persegui-lo, ainda que as dificuldades sejam muitas. O vereador Vital Guimarães, presidente dessa casa, muito apropriadamente destacou a cidade limpa do meio ambiente. O senhor pode ter certeza, vereador. Vossa Excelência não se decepcionará. Nós faremos os investimentos necessários no projeto Cidade Limpa e vamos também nessa área transformar Bom Despacho numa cidade exemplar. Precisamos da colaboração dessa casa, precisamos da colaboração do cidadão, muita colaboração, especialmente na separação do lixo, não podemos nos esquecer disso, e vamos turbinar, se você me permite repetir a palavra que Vossa Excelência usou, nós vamos turbinar o desenvolvimento econômico, que está entregue em excelentes mãos, do meu vice-prefeito, doutor Bertolino, que já está trabalhando nisso desde o ano passado e vai deslanchar agora com as modificações que nós vamos fazer no nosso projeto de lei. E,
Se Vossa Excelência me permite, só mais uma vez insistir no convite aqui para do encontro promovido por essa casa, com a Copasa, e também o nosso encontro mineiro, dia 4 de maio, para tratar de tecnologia da informação aplicada à administração municipal. Muito obrigado a todos, obrigado, senhores vereadores, senhor presidente, pela paciência, muito obrigado a todo o público presente. Boa noite. Agradecemos aí a presença, né, de todos. A nossa reunião continua, vai ser um prazer, se vocês quiserem continuar conosco, mas, por outro lado, eu sei que tem que tomar remédio, né? Você pode ir embora, se assim o desejar, você fica dispensado, viu? Vou pedir licença, não, vereador. Deixar a casa mais à vontade também.